Que as vibrações do Mestre nos envolvam a todos. Nós vamos conversar sobre esse tema, que é um tema que tem sido trazido a debate, a comentários, o que tem sido algo muito importante. Falar sobre suicídio tem sido um tabu ao longo do tempo. Mas recentemente, uma série da Netflix chamada As 13 Razões, a despeito de algumas críticas sobre a forma como foi levada a série, ela conta a história de Hannah Baker, que é uma adolescente que passa por uma série de experiências e premedita o seu suicídio e deixa, por conta disso, 13 fitas cassete, onde ela explica os porquês do seu suicídio. Então, muito interessante, porque trouxe a discussão sobre esse tema. É importante falar sobre suicídio, é importante que a gente tenha orientação e é importante que quem esteja carregando esse tipo de ideação possa encontrar recursos para modificar, porque a gente não deve permitir essa ideia. O suicídio no Brasil é algo que tem aumentado ao longo dos anos. E apesar de, no mundo, em termos estatísticos, o percentual na população tem diminuído, mas dos 28 países que aumentaram o seu índice de suicídio, o Brasil está no meio desses países. Então, requer da nossa parte atenção, compreensão e conhecimento sobre o tema. Os homens suicidam-se mais do que as mulheres. 79% dos suicídios são cometidos por homens. E essa taxa vem aumentando. De 2008 a 2012, houve um incremento das taxas de suicídio. No Brasil, também de 82 a 2012, houve um crescimento de 25% entre os jovens de 19 a 25 anos de idade. Mas nós vamos encontrar referências nas pesquisas a partir de crianças com 5 anos de idade em diante. Já tem relatos de suicídio. Então, o suicídio é algo que acomete todas as faixas de idade, da infância à senectude. Então, quando comparado em nível mundial, as taxas de suicídio no Brasil são menores, 6,3 em relação à média mundial, que é de 10,7. Porque é bem verdade que, na maioria das vezes, os países que têm melhores qualidades de vida, melhores condições, também, por isso mesmo, são os países que costumam ter as maiores taxas de suicídio. Então, o Brasil ele é um país alegre, não necessariamente feliz. Porque a alegria é uma coisa externa, a felicidade é um sentimento de conquista interior. Então, apesar do Brasil ter um número, em termos de percentual, menor em termos de suicídio, mas naquela avaliação da escala de felicidade, o Brasil ele não está colocado entre os primeiros lugares. Inclusive, parece que uma das últimas pesquisas falaram que a Finlândia foi o país com maior índice de felicidade. O Butão é um país no Nepal também que tem uma política de governo voltada para a felicidade, coisa que provavelmente no futuro será de cuidado entre todas as nações.
E dos que cometem suicídio, os viúvos, os solteiros, os divorciados também fazem parte do grupo maior, mais de 60%. Porque esse sentimento de solidão, de não pertencimento, é algo que favorece ao suicídio. Mas muitos outros fatores estão associados à questão do suicídio. Então, o fato da pessoa ter uma doença, um transtorno mental de base, é encontrado em 90% das pessoas que cometeram suicídio. Sendo que, de todos, a depressão é a primeira causa. Então, 72% das pessoas que cometeram suicídio apresentavam um quadro prévio de depressão. É bem verdade também que existem pessoas que têm uma depressão mascarada. Então, não está dentro desse índice. Então, provavelmente, o percentual ainda é maior. Mas quem tem problemas com alcoolismo, 13%, esquizofrenia e outros transtornos psiquiátricos, 8%. E somente 7% não foi diagnosticado nenhuma causa anterior de uma patologia, de um transtorno mental. Então, se nós pensarmos na depressão, a depressão é um transtorno que está ligado organicamente às questões de diminuição dos neurotransmissores, principalmente da serotonina, que é responsável pela comunicação entre os neurônios. Na depressão, a pessoa tem uma quantidade menor de serotonina. Então, que traz alterações no humor, no comportamento, na alimentação, no sono. A pessoa fica geralmente mais lenta, mas perde também o gosto pela vida, porque a diminuição dos neurotransmissores faz com que as experiências vitais sejam prejudicadas. A vida tem menos cor, as coisas têm menos gosto, e a pessoa então vai perdendo o interesse por aquilo que ela faz. Então, do ponto de vista orgânico, ligado ao suicídio, nós encontraremos um transtorno do cérebro, um problema da baixa de neurotransmissores. Mas vamos lembrar sempre que o nosso corpo biológico, ele responde ao nosso psiquismo. Então, ideias de culpa, de baixa autoestima, de insegurança, de vazio existencial, de insatisfação, de angústia, são responsáveis pelas alterações orgânicas, pelo modo de funcionamento do cérebro, dos neurotransmissores e posteriormente, inclusive, da própria genética da pessoa, proporcionando a ativação de genes adoecidos e da desativação de genes da saúde, associados às questões da saúde. Então, a falta de uma perspectiva diante da vida, a falta de objetivos existenciais pelos quais a criatura tenha de lutar como uma meta para conquistas, uma criação deficitária, onde o ambiente familiar foi hostil, foi desprovido de valores que proporcionassem a segurança, a conquista de uma boa autoestima desde o período da infância. São fatores de base para o desencadeamento de angústias que posteriormente se transformam em revoltas contra a própria vida e contra a sociedade. Mas essa energia da raiva, da mágoa contra a vida, muitas vezes se torna autodirigida. Então, a pulsão de morte, neste caso, ela vai se fazer como um abandono da vida, um abandono da própria existência, abandono das amizades, dos contatos sociais, dos projetos existenciais. Então a pessoa vai deixando a vida aos poucos.
o que pode culminar no ato suicida. Porque o suicida, na verdade, ele não quer sair da vida, ele quer sair da dor, mas por uma incompetência em encontrar soluções que apaziguem essa dor interior, muitas vezes parte para o ato extremo da retirada da vida física biológica. E o Espiritismo vem nos trazer informações importantes a respeito disso. Você pode sair da vida quantas vezes, da vida física, quantas vezes você quiser, mas você continuará na vida, porque você é um ser espiritual e não é possível aniquilar a vida espiritual que se é. Você pode destruir o corpo, mas continuará na vida em essência, com consequências, logicamente, para tudo isso que se faça, pois que é um ato de rebeldia por parte daquele que se permite isso. Mas, no Livro dos Espíritos, na questão de número 943, Allan Kardec, já se preocupando com este tema, fez a seguinte pergunta aos benfeitores: donde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Por que algumas pessoas, aparentemente tendo tudo, ainda assim perdem o gosto pela vida? Nós podemos dizer principalmente nos países de primeiro mundo, onde as pessoas têm um bom nível cultural, de educação, social, financeiro, são pessoas que têm a saúde do corpo e ainda assim se entregam ao autocídio. Por que isso daí acontece? Por que as pessoas perdem o gosto de viver, mesmo tendo uma boa condição? E os benfeitores respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Então, a ociosidade, ela é, segundo Sócrates, a causa e o efeito de todos os vícios. Então, tanto os vícios levam à ociosidade, quanto a ociosidade conduz aos vícios. E vamos entender os vícios no sentido mais amplo, porque se existem os vícios físicos, o álcool, a drogadição, o jogo, o sexo em desalinho, desvairado, nós temos também os vícios morais. Então, que são aqueles estudados como sendo 7 pecados capitais, mas são muitos outros, porque qualquer conduta interior que faça mal ao próprio ser ou a outros pode ser considerada como um vício moral. Então, a ociosidade, para uma mente despreparada, encaminha o psiquismo para a derrocada, para o sentido do vazio existencial, a falta de fé. A sociedade, há muito tempo, está imersa numa mentira que tem sido divulgada por filósofos e pela própria ciência, de que a vida verdadeira e única é a vida material. E o materialismo tem sido apregoado como uma forma de viver, onde deve-se conquistar de qualquer forma a felicidade instantânea, imediata, agora. Se você não tem felicidade, se você não tem poder, se você não tem a possibilidade de adquirir coisas, se você não pode estar viajando para os lugares mais em voga no momento, você não é uma pessoa feliz. Se você não pode tirar fotos em lugares bonitos o tempo todo, mostrando que você está na academia feliz, ou fazendo vários outros programas em restaurantes caros, fotografando o prato diferenciado que você está comendo, você não será uma pessoa feliz. E as mentes enfraquecidas por egos frágeis, muitas vezes compram essa ideia, sem a capacidade mínima de um questionamento. E a pessoa, então, levando em consideração o vazio da própria vida,
e a incapacidade de lutar por conquistas maiores, através do trabalho, da autopromoção, da conquista de valores nobres e dignificantes que possam fortalecer o próprio psiquismo, se vê entregue então a pensamentos de angústia, de desânimo, de desilusão. E aí então somam-se aos pensamentos e sentimentos de culpa, que são aqueles que pedem a punição. Então, aquele que carrega um sentimento de culpa, por qualquer motivo que seja, é alguém angustiado e ansioso. Ansioso porque espera o pior, porque toda culpa pede uma punição. Então, quem carrega um sentimento de culpa espera a punição a qualquer momento. É alguém que vive na infelicidade. É alguém que se menospreza, que se despreza, porque o sentimento de culpa não permite a conquista de uma boa autoestima. Quem carrega o sentimento de culpa não tem uma boa autoestima. Não é capaz de formar os pilares de sustentação para esse que é, digamos assim, um sistema imunológico do próprio psiquismo. E então a pessoa espera o pior. E na esperança do pior, antecipa-se a isso, buscando o pior para si. Se propõe a situações onde o que ela simplesmente faz em função da sua crença é encontrar reforços para que ela realmente não vale nada, de que realmente ela não tem o que esperar de melhor diante da vida. E então se permite pensamentos entristecidos, entenebrecidos, de desilusão, de desesperança. Então, o que os benfeitores dizem, efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Porque se você tem tudo, você não passa pela falta. Se você não tem a falta, você não tem a necessidade de buscar, de se lançar. É exatamente o fato do ser humano de se reconhecer como incompleto é que faz com que ele tenha a necessidade de realizar as buscas que farão com que ele possa se aprimorar. Quem já se considera completamente saciado não tem por que se mobilizar, não tem por que acordar ou levantar da cama para realizar ato qualquer que seja, porque na sua vida não existem motivos de crescimento. Então, ter metas existenciais, ter objetivos de vida, propostas para cada área da vida, estimulam a criatura para que ela possa crescer, para que ela possa se lançar, para que ela tenha, então, um norte, um direcionamento, para que ela possa mobilizar as próprias energias para a realização. Então, ter metas para um devir melhor, para um vir a ser melhor, é algo que estimula a criatura à realização e a conquista de valores cada vez mais nobres e melhores. Mas uma outra pergunta do Livro dos Espíritos, a de número 944. Allan Kardec pergunta aos imortais: tem o homem o direito de dispor da sua vida? Porque nós temos o livre-arbítrio, nós temos a oportunidade de escolher. A escolha é uma conquista da razão, é uma conquista da consciência que dá a possibilidade de, utilizando-se do discernimento, de fazer uso da sua possibilidade de optar. Mas então, e em relação à vida? Pode a criatura humana, pelo próprio desejo, abrir mão da sua vida? Porque essa pergunta é muito pertinente. Existem filósofos que escreveram teses a respeito do suicídio, estimulando o suicídio dos outros como sendo a solução para as angústias da vida. E pregavam o suicídio à torto e à direito. E quando questionados, mas então por que você não suicida? Ele fala assim, não, mas eu permaneço na vida para poder pregar e divulgar essas ideias. O mundo está cheio de pessoas que pregam coisas que elas próprias não praticam.
Mas essa ideia nunca deve ser praticada, mesmo por quem divulga. Porque não deve ser nem divulgada, porque a pessoa se torna corresponsável por qualquer um que venha assumir essa ideia, aderir a essa ideia. Então, os benfeitores responderam que não. Só a Deus assiste esse direito. Ou seja, ninguém tem o direito de dispor da própria vida. A vida é algo que nos é dada e que temos então a obrigação de fazer uso dela, de buscar o seu sentido existencial. Se nós existimos, se nós temos uma consciência, existe um motivo para isso. Você pode aniquilar o corpo, mas a consciência, ela continuará existindo. Não existe a possibilidade de algo que exista deixar de existir. As coisas se transformam. A matéria, ela muda de configuração. Ela pode mudar a sua constituição. Um corpo que não existe mais, ele pode ceder átomos e carbonos para a formação de outras coisas, de outros corpos. Mas aquela consciência que estava ligada àquele corpo, ela continua existindo. Então, mas mesmo em relação à vida biológica, nos dizem os benfeitores que nós não temos o direito, então, de dispor da própria vida. Somente Deus tem o direito de realizar isso. E aí os espíritos ainda complementam. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Então, agir com ato suicida é uma transgressão da lei. E fala do suicídio voluntário, porque o Espiritismo vem nos esclarecer a respeito disso. Existe o suicídio voluntário, que é aquele suicídio direto, onde a pessoa deliberadamente extermina a própria vida de diversas formas possíveis, de um modo direto e objetivo. Mas existe também um suicídio indireto, que ele vem sendo realizado pela maioria das criaturas, lentamente, gradativamente, através de uma forma adoecida de pensar, de conduzir a vida, através de crenças equivocadas, através de um estilo de vida vicioso que vai minando gradativamente a própria saúde, física ou mental. Física ou mental. Porque nós temos na literatura espírita o relato de um espírito suicida, André Luiz, que na sua primeira obra, Nosso Lar, ele relata a sua própria história, a sua chegada no plano espiritual e como se deu a partir daquele momento. Ele ficou 8 anos em uma região conhecida como sendo umbral. O umbral é uma região de sofrimento, de expurgos. E enquanto André Luiz permaneceu no umbral durante cerca de 8 anos, ele teve a oportunidade de escutar acusações severas de suicida. Mas ele não entendia, porque ele não era um suicida. Ele era alguém que lutou contra um adoecimento, ele lutou contra um câncer e morreu. Por que ele estava sendo acusado de suicida? Mas acontece que ele, quando foi recolhido a um hospital na colônia espiritual de Nosso Lar, ele passou a ser cuidado e atendido por enfermeiros, por médicos. E um dos médicos que o atendeu, chamado Henrique de Luna, ele dá o diagnóstico da morte de André Luiz. Após analisar o corpo perispiritual de André Luiz, ele informa que foi lamentável você ter vindo para o mundo espiritual através do suicídio. Aí ele foi tomado de uma indignação e disse, mas como? Eu já fui acusado disso antes, mas eu lutei durante meses num hospital contra uma oclusão intestinal, um câncer. Por que eu estou sendo taxado de suicida? O que o médico espiritual fala
para André Luiz. Diz o seguinte: já observou, meu amigo, que seu fígado foi maltratado pela sua própria ação? Que seus rins foram esquecidos com terrível menosprezo das dádivas sagradas? Vejamos, a zona intestinal, exclamou, a oclusão derivava de elementos cancerosos e estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão, no campo da sífilis. Ou seja, André Luiz se permitiu um estilo de vida que, na visão dele, não era problema nenhum. Era algo comum à sua época, às pessoas que, desde que ninguém ficasse sabendo, não era problema. Porque crime, na visão dele, era aquilo que era julgado pelo Código Penal. Assassinato, furto, lesões financeiras, isso daí para ele era crime. As outras atitudes, ora, não, se não consta no Código Penal, isso é normal, eu posso fazer. Mas para a consciência não é bem assim. Aí ele falando da sífilis, a moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Ou seja, se na hora dele tratar as pessoas, ele fosse mais gentil, mais cuidadoso, mais ameno. Sabe o que quer dizer? O seu modo especial de conviver, muita vez exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos. A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Ou seja, ele agia de forma impetuosa, agressiva, ele despertava irritação nos outros, e aí os outros, que se sentiam magoados, mandavam dardos mentais e emocionais que ele captava, porque ele causou isso. E isso daí favoreceu o próprio adoecimento dele ao longo dos anos. Então ele tratava os outros com irritação, e os outros ficavam irritados, e aí aqueles pensamentos adoecidos dos outros e os sentimentos alterados eram captados pelo próprio André Luiz, que conseguiu criar um câncer para ele mesmo por causa da forma dele proceder. Então isso daí fez com que ele chegasse como um suicida indireto, um suicida inconsciente, mas um suicida. Por quê? Ele abreviou o tempo de vida dele no planeta. Ele não aproveitou todas as oportunidades que o corpo físico dele oferecia de princípio. Ele não cumpriu o tempo de reencarnação que foi programado para ele no início da sua existência. Então, no caso de André Luiz, nós temos um caso de um suicida indireto, inconsciente. Então, isso daí vale para todos nós que nos permitimos pequenas alterações ao longo dos dias. É natural a gente sentir raiva e irritação. É natural de vez em quando, né, a gente ficar com o ânimo alterado e tratar o outro mal. Afinal de contas, eu estava num mau dia. Mas o outro não tem nada a ver com os seus problemas. Lembra disso. O estresse que a gente passa, na maioria das vezes, está ligado à forma como nós lidamos com a situação. Os incômodos que nós passamos pedem de nós adaptabilidade. São uma solicitação da vida para que possamos aprender a lidar melhor com as próprias emoções, com os próprios pensamentos, e não que a gente se permita derramar nos outros o nosso fel e mal-estar. Então é importante que a gente aprenda
a lidar com as próprias emoções, com os próprios pensamentos, se a gente não quiser adoecer. Então, mas aqueles que se permitem o suicídio direto, o caso ainda é mais grave, mais grave. Porque todas as vezes que nós lesamos o nosso perispírito, e o suicida indireto também lesa o perispírito, mas o suicida direto lesa de forma ainda mais brutal o seu próprio corpo. E todas as vezes que alguém se permite o suicídio para logo no minuto seguinte descobrir que a vida continua e que aquele sofrimento que a pessoa carregava dentro de si se amplifica no mundo espiritual, porque a consciência agora, destituída de um corpo, se vê conectada aos próprios pensamentos e sentimentos de modo majorado. Então o sofrimento se torna ainda maior. Então, lesando-se o perispírito, a vida continua. E as oportunidades da vida continuam-se também. Mas a pessoa terá que lidar com as consequências dos próprios atos durante 1, 2, 3 ou mais reencarnações. Então, muitas vezes, a pessoa reencarna com lesões orgânicas ou com predisposições que aparecem ao longo da vida em função do suicídio que a pessoa se permitiu. Então, ao contrário do que algumas religiões ortodoxas afirmavam, de que o suicida está no inferno irremediável, o Espiritismo nos diz que nada está perdido, mesmo para o suicida, mas que o suicida cria para si, durante um período de tempo, um inferno de sofrimento, através da fuga da existência. Através do se permitir essa revolta que destruiu o próprio corpo. Terá que lidar com as consequências disso. Então, Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, ele tem um capítulo que se chama Suicídio. Ele, então, fala do tipo de suicídio e, geralmente, do tipo de efeito que a pessoa terá em termos de consequências orgânicas em uma nova existência. Então, as pessoas que se suicidam através da ingestão de veneno lesam o seu perispírito nas regiões gastrointestinais, na região da laringe, faringe, traqueia e por aí vai. Que tipo de problemas essa pessoa terá quando reencarnar? Afecções valvulares, transtornos do aparelho digestivo, doenças do sangue e disfunções endócrinas. Quer dizer que a angústia vai continuar em questões orgânicas que aparecerão ao longo da vida. Pessoas que incendiaram a própria carne. Ictiose e pênfigo são doenças da pele gravíssimas. Asfixia por afogamento ou gás. Transtornos das vias respiratórias, como enfisema ou cistos pulmonares. Tem crianças que já nascem com problemas nos pulmões. Mas você fala assim, mas a criança nunca fumou. Nunca fumou nessa vida. E sabe-se lá o tipo de morte que ela teve, para já nascer com um problema orgânico tão grave. Por enforcamento. Enforcamento é a principal causa de morte por suicídio. Distúrbios do sistema nervoso, como neoplasias e paralisia cerebral infantil. Paralisia cerebral infantil. São casos onde muitas vezes a pessoa tem consciência, mas o corpo não responde. Você já imaginou você viver uma vida, uma existência inteira, onde você tem plena consciência do que está acontecendo, mas você não consegue falar, o seu corpo não mexe e você estará na dependência de outro ao longo dessa vida? É uma expiação.
Porque a pessoa, ao fugir da vida, está causando para si uma próxima existência expiatória. Expiatória. Porque a expiação são aquelas propostas aos espíritos causetas, que têm a necessidade de passar por experiências onde dessa vez não há escolha. A escolha existe diante das provas. Ou seja, você está passando por uma situação difícil, você está angustiado, você pode estar até com pensamentos de suicídio. Você tem a possibilidade de escolher, porque isso é uma prova. Mas a partir do momento que você foge da vida pelo suicídio, você impõe para si mesmo uma próxima ou próximas existências onde você, na necessidade de recuperação do seu corpo físico e da própria consciência, passa por experiências expiatórias. Ou seja, aí nesse caso não se tem mais a possibilidade da escolha, porque o corpo já estará lesado. A escolha vai aparecer diante da capacidade de recuperação daquela situação. Agora sim, a sua escolha vai ser para que você se fortaleça, para se capacitar, para passar por aquela prova sem revoltas maiores. Tipo de morte: pessoas que estilhaçaram o crânio ou deitaram a cabeça sobre rodas destruidoras. Cretinismo. É um transtorno orgânico cerebral grave também. Uma limitação da inteligência de modo muito grave. Pessoas que se atiraram de grande altura. Distrofia muscular progressiva ou osteite difusa. No livro O Céu e o Inferno, não, Céu e Inferno não. No livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, nós temos ali diversos relatos de espíritos suicidas que foram evocados para que falassem das suas experiências. E todos falam, sem exceção, do sofrimento que encontraram no mundo espiritual, da decepção que tiveram ao perceberem que a vida continua. Porque antes acreditavam que ao saírem da vida encontrariam um nada e que então o sofrimento acabaria. Então essa ideia de que se vende através do materialismo, de que a vida é só material, é uma grande mentira que está sendo divulgada. Mas no livro de André Luiz, Entre a Terra e o Céu, nós temos o caso de Júlio, que foi um espírito que, durante a Guerra do Paraguai, ao passar por uma grave decepção, cometeu suicídio por envenenamento. E ele então, numa nova existência no Brasil, ele vem passar pela necessidade de uma experiência de afogamento, após nascer com uma grande fragilidade orgânica nessa área das vias respiratórias superiores, gastrointestinais. Então essa fragilidade orgânica de Júlio, que culminou com a morte dele precoce, se não me engano com 5 anos de idade, por afogamento, foi uma necessidade dele expiatória em função do seu ato de suicídio muitos anos antes, na Guerra do Paraguai. Porque é assim que funciona. As consequências surgem depois. A gente pode colocar que essa doença que agora está surgindo muito aí, sendo mais divulgada, seria esse transtorno. Isso, que vai aparecendo gradativamente. É uma consequência expiatória, sim. Nós vamos lembrar que todas as vezes que nós pensamos, nós sintonizamos. Nós emitimos através do pensamento ondas que os equipamentos da Terra já são capazes de monitorar. São as ondas cerebrais. Mas os espíritos também têm um cérebro perispiritual que também pensa, que também emite ondas cerebrais. Mas o
a nossa mente ela não só emite ondas, quanto ela capta também. Nós emitimos e captamos através da sintonia instantaneamente, diretamente. Cada tipo de pensamento estabelece sintonia com outros cérebros, com outras mentes que pensam de modo análogo ao nosso pensar. Pode ser alguém que esteja próximo a nós ou alguém que esteja distante. Nós sintonizamos e vivemos na mesma faixa de sintonia daqueles que com nós, que com a gente se afinizam, pelo mesmo tipo, pelo mesmo padrão de pensamentos. Então essa permuta de pensamentos e de sentimentos acontece incessantemente sem que a gente se dê conta. Quando nós variamos a faixa mental, oscilando para cima ou para baixo, nós temos então alterações no nosso dial interior, no nosso aparelho psíquico que sintoniza com uma frequência nova, melhor para cima, pior para baixo, dependendo do tipo de onda que se estabelece. Os processos obsessivos, eles são naturais e acontecem também como uma possibilidade na vida e se encontram enquadrados dentro dentro dos temas da psicopatologia da alma. A obsessão é um adoecimento da alma, que se permite sintonia com alguém que geralmente está desencarnado. E essa mente desencarnada tenta, através da sintonia, se impor em relação àquele que lhe dá a guarida, que lhe dá a acolhida. Então, a obsessão, ela pode ser um dos fatores que vem preponderar, desencadeando com ideias mais fortemente gravadas na mente daquele que a acolhe. O obsessor, então, é alguém que pode induzir ao suicídio. Mas a gente vai lembrar do seguinte: o obsessor ele pode induzir e pode levar uma criatura ao suicídio. Mas o obsessor somente é capaz de induzir em quem quer que seja ideias que já existiam antes. Ele não consegue colocar uma ideia nova. Ele consegue vasculhar o seu psiquismo e descobrir quais são as suas fragilidades. E com base nelas, malhar em ferro frio, bater constantemente naquela ideia, para que aquela ideia frágil ganhe corpo dentro daquele que lhe dá guarida. Então esses sentimentos de insegurança, de fragilidade, de inadaptação, de menos-valia, de culpa, crescem na criatura que permite a ligação obsessiva. E então aquela criatura que já trazia dentro de si uma ideação suicida desse tamanho, com a configuração de uma obsessão, essa ideia vai ganhando corpo até que a pessoa se permita a atitude equivocada. Então, tanto a pessoa tendo ideias suicidas pode, por isso mesmo, dar brechas para uma sintonia com o espírito, que vai lhe fortalecer ainda mais a ideia de suicídio, quanto um espírito pode, através da sintonia que foi permitida, colocar ideias de suicídio. Percebem, então? Então, a obsessão ela pode ser causa ou efeito da ideia obsessiva. Mas sempre porque existe a permissão da pessoa que previamente já carregava essa ideia. Existem alguns mitos sobre suicídio e que devem ser quebrados ou desmistificados, digamos assim. Tem muita gente que fala assim, mas quem fala de suicídio não é capaz de cometer suicídio. Cão que ladra não morde, só quer chamar a atenção. Bem, no caso do suicídio, isso daí não é verdade. As pesquisas dizem que cerca de 80% das pessoas que cometeram suicídio haviam falado sobre isso antes para alguém. Haviam dado mostras, haviam comentado que, olha, está passando ideias de suicídio na minha cabeça. Eu estou assim, com a intenção de abandonar a vida.
Então a pessoa, sim, ela avisa antes. Então, no caso do suicídio, é importante. Se você escutar alguém falando sobre isso, não pense que é para chamar a atenção, não. A pessoa ela pode levar adiante essa ideia de suicídio. Porque a gente vai lembrar também o seguinte, para cada tentativa de suicídio que chega a um desfecho de morte, existem 20 outras que não chegaram, a pessoa não chegou a morrer. Então, para cada conclusão, existem 20 outras tentativas. É muito grave isso. Então, quando a gente está falando de suicídio aqui, dessas estatísticas, o número de pessoas ligadas a isso é 20 vezes maior do que as estatísticas falam. Então, é muito grave isso. Então, se alguém estiver determinado a se matar, nada pode impedir a pessoa. Então, as pessoas vão falar assim, olha, quando a pessoa está com isso na cabeça, não adianta, você pode falar qualquer coisa que ela vai fazer. Não é verdade. Quem carrega ideias de suicídio tem uma ambivalência dentro de si. A pessoa quer viver, mas ela está pensando em morrer. Ela quer parar de sofrer, mas ela não sabe como. Ela está abandonando a vida, mas ela gostaria de encontrar situações melhores. Então, isso daí não é verdade. Quem está com ideias de suicídio, se encontrar alguém que a oriente, que a direcione, que caminhe junto dela para encontrar uma saída, muito provavelmente, na maioria das vezes, ela consegue encontrar outras alternativas. Consegue encontrar outras alternativas. Mas ela tem que permitir isso também, né? Ela tem que permitir. Ela tem que permitir, ela tem que dar abertura para isso. Mas a maioria das vezes, a maioria das pessoas estão abertas a isso. É porque elas não encontram as suas necessidades ou expectativas. Porque ela está numa fase fechada. Então não vão acontecer milagres, porque ela vai ter que colocar a vontade dela para existir. Ela vai ter que ressuscitar essa energia vital que ela tem, esse desejo de viver também. Mas de repente ela precisa de um empurrão, porque a vida ela é feita de momentos. A pessoa tem que se lembrar disso. Nesse momento as coisas estão difíceis, mas como a vida é feita de momentos, daqui a pouco as coisas melhoram. Agora você está na madrugada dos sofrimentos, mas daqui a pouco vem amanhã, o sol surge de novo. É assim que funciona. Então, o suicida é alguém que perdeu a esperança. Então, a gente tem que ajudar a pessoa a resgatar a esperança. Não uma falsa esperança, que daqui a pouco ela se depara com aquela situação. Ah, então, tá vendo? Nada disso é verdade. Não dar uma esperança verdadeira, real, factível, algo que seja possível da pessoa alcançar. Não adianta ir com mentiras para a pessoa, para salvar a vida dela naquele momento, para que no momento seguinte ela descobrir que, não, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui, a pessoa está só querendo me enganar, está achando que eu sou criança. Então não é bem assim. Então, falar sobre suicídio pode dar a ideia a quem não havia pensado sobre isso. Ai meu Deus, a gente falar sobre suicídio, fazer uma palestra falando sobre suicídio, quem não estava pensando agora vai começar a pensar. Não, isso daí não é verdade. Quem tem ideias suicidas já pensava previamente sobre isso. A possibilidade da gente conversar sobre o tema dá a possibilidade até a quem está passando por isso de ter a chance de buscar uma ajuda também. Então existem órgãos como o CVV, nas casas espíritas, o atendimento fraterno, mas os hospitais de psiquiatria, os atendimentos de psicologia, os consultórios, são possibilidades que a pessoa tem de buscar ajuda para sair disso. Porque existe tratamento, existe saída. Essa ideia diz respeito a uma mente rígida que está se permitindo ver a vida de uma perspectiva muito limitada e estreita. De repente, com a ajuda de profissionais, ou de um grupo de autoajuda, ou de pessoas preparadas para isso, a pessoa pode começar a ver a vida de uma outra perspectiva e perceber que tem saída diante daquilo. Que existem outras alternativas, sim. Que existem soluções, que nada está perdido. Existe uma história que foi trazida por Irmão X do livro Estante da Vida e que se chama A Meada. E é uma história muito interessante, para que a gente tome muito cuidado a respeito daquilo que a gente fala em relação àquilo que a gente desencadeia. E narra então o Irmão X, Humberto de Campos, que naquele dia, dentro do ônibus, uma senhora
assentou-se próximo a uma conhecida e ela pôde escutar um diálogo. Essa pessoa que estava sentada no banco da frente era uma senhora casada e ela abertamente falava que ela não conseguia viver sem os dois, que era muito difícil para ela abrir mão de um deles e que ela estava sofrendo por conta disso. E aí essa pessoa que estava no banco de trás havia visto ela momentos antes conversando com o rapaz e ele dizendo então, então amanhã te ligarei para te dar mais notícias. Ela, agora tudo fez sentido. E quando ela então chegou em casa, foi contar para o marido, porque o marido dessa senhora trabalhava com o marido da outra, numa mesma empresa. E ela então, com a língua coçando, foi contar, você não sabe o que eu ouvi da Dulce agora. Saiu da boca dela. Ela está traindo o marido. Ela está com outro. Ela falou que não aguenta mais. Ela ama o marido, mas também não consegue ficar sem o outro. E eu vi o danado do outro combinando com ela que iria ligar depois. Aí o marido, nossa, mas ele é meu amigo. E agora, o que eu vou fazer? Ele ficou angustiado. No dia seguinte, ele encontrou um amigo, chamou de forma discreta num canto e relatou tudo aquilo que ele escutou da esposa. O homem, com a cara, com semblante entristecido, agradeceu, pediu licença ao chefe, dizendo que não estava se sentindo bem e saiu. Ele voltou para casa com a intenção de conversar com a esposa, de tentar esclarecer, de tentar resolver aquilo, mas ele não conseguiu tocar no assunto junto à esposa. E ele então saiu, mas não conseguiu ir para o trabalho. E ele então voltou para casa e quando ele voltou, ele escutou a esposa conversando no telefone. E dizia, olha, eu preciso que você venha às 3h da tarde, mas olha, o meu marido não pode descobrir. É muito importante isso. Aí ele, meu Deus, então ela realmente... Aí ele saiu, pouco depois das 3h da tarde, quando ele chegou em casa de fininho, ele percebeu que havia um homem com as mangas arregaçadas no seu quarto, inclinado sobre o seu leito. E ele, no final daquele dia, no quartinho da casa deles, do fundo, acabou cometendo suicídio. Acontece que a esposa tinha um gato, um animal de estimação que estava doente. E ela tinha um apreço imenso pelo bichinho e ela havia conversado com o veterinário no dia anterior. E o veterinário havia ficado de ligar para ela para dar mais informações sobre o tratamento do gato. E acontece que a esposa, querendo fazer uma surpresa para o marido, comprando um colchão de molas para o leito deles. E o rapaz foi entregar às 3h da tarde. E aí então, essa mesma vizinha, quando estava no velório, ainda fez o seguinte comentário, ora, essas pessoas são fracas, a gente não pode nem comentar nada, que elas já partem para atos extremos. Essa mulher foi corresponsável pela morte, pelo suicídio do outro. Mas a gente vê, olha só como é que um problema, uma desinformação, o que ela é capaz de criar. Gente, apesar de ser uma crônica de irmão X, podem ter certeza que esse tipo de situação acontece mais do que nunca, porque a nossa mente nos prega peças. Nós criamos disposições interiores onde a gente começa a encaixar as peças do quebra-cabeça em lugares que elas não se encaixam, mas na nossa cabeça tudo faz sentido. Então, quando uma pessoa está previamente envenenada, ela tem uma pré-tendência a achar que tudo aquilo se dirige a complementar informações para aquilo que ela já estava achando antes. Então a gente tem que tomar muito cuidado a respeito disso. O que a gente pode desencadear no outro. Emmanuel, no livro Amigo, vem falar que o trabalho é uma das principais terapêuticas para o suicídio.
é a ocupação da mente, é a ocupação das mãos, é não se dar muito tempo livre para ficar pensando bobagem. Então o trabalho é imprescindível para quem quer manter uma mente saudável, um psiquismo saudável. Freud já havia falado isso. Uma personalidade saudável é aquela capaz de amar e trabalhar. E vamos pensar então também em trabalhar os sentimentos de amor. A maioria das pessoas que se suicidam estão se sentindo solitárias, incompreendidas, incapazes de se inserirem em grupos, na família. Então, se nós temos pessoas próximas de nós, se a gente está percebendo essa dificuldade da pessoa de se inserir, vamos fazer a nossa parte de buscar ajudar essa pessoa, acolhendo, dando atenção, indicando possibilidades de ajuda, porque o suicídio é um ato terrível e aquilo que a pessoa quer é viver de um modo diferente. Então, dar esperança, indicar a ajuda que a Casa Espírita também pode dar, da água fluidificada, do passe, do atendimento espiritual, de uma reunião de esclarecimento, uma reunião pública, que fale mais sobre a vida. Porque o Espiritismo vem nos dar a esperança e nos munir de forças para enfrentarmos as situações, por mais difíceis que elas sejam, porque o Espiritismo nos dá uma visão espiritual da vida. A gente deixa de ter essa visão terra a terra, essa visão limitada, materialista, para termos na vida, sem fugirmos da vida, uma visão mais ampla, porque nós somos seres espirituais, passando por diversas experiências necessárias com o objetivo de despertar dentro de nós o nosso melhor. Que essas experiências de dor são aquelas mesmas que nós mesmos causamos para nós mesmos no passado ao usarmos mal o nosso livre-arbítrio, mas que a sementeira continua e que se nós nos permitirmos lançar as sementes do bem, da alegria, da saúde, agora, logo mais estaremos colhendo. Que a gente se imuna de esperanças, que a gente se imuna de forças para enfrentar as situações, porque a vida passa muito rapidamente, mas que logo mais as coisas melhoram, o quadro muda, então que a vida continua. Então vamos lembrar disso. Se permitir pensar em suicídio, não. Cometer o suicídio, jamais. Para tudo tem solução. Muita paz para todos, fiquem com Deus. Até a próxima vez.